6h35, estamos de volta com o Manhã no Ar e você pode participar do programa. Nós estamos aguardando a sua interação lá no Facebook do Manhã no Ar. Lembrando que hoje é sexta-feira, tem o nosso roteiro radical, uma aventura no meio da floresta amazônica. Quem fez essa aventura foi Emanuel Cardoso com a Nívia Salgado. Vou mostrar tudo para você. E você de casa também vai poder participar, vai ter oportunidade de se aventurar por lá, porque a gente vai fazer um sorteio com um par de ingressos para você ir para conhecer esse local, que é bastante interessante. Daqui a pouquinho eu conto os detalhes para você. E o governador amazonino Mendes quer ter à sua disposição 10 funcionários públicos após o término do mandato dele. O pedido consta na mensagem governamental de número 18, que começou a tramitar ontem na Assembleia Legislativa. A Lei Estadual 2.546 garante esse benefício aos ex-governadores, mas não estipula a quantidade de militares que devem ser utilizados no serviço. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia conversar com o Emanuel Cardoso. Vem comigo, vamos conversar com ele, que também está ao vivo na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Olá, Adriane, muito bom dia, muito boa sexta-feira para você. Já está no clima de sexta-feira, gostei da voz de sexta-feira. Gostou? Eu estou embalado aqui mesmo, Adriane. Olha só, a gente não tem uma boa notícia para o pessoal, principalmente do interior do estado, que está aguardando a chegada dos médicos do programa Mais Médicos, né? De todas as pessoas que se inscreveram, mais de 300, apenas 22 apareceram, se apresentaram até agora, então ainda há muita vaga para o interior do estado. Exatamente, Adriane. Na verdade, Adriane, do programa ainda há pelo menos 115 vagas, se eu não estou enganado, e dessas 115 do programa como um todo, das 8.000 e tantas vagas que foram abertas. Eu estou gesticulando aqui, Adriane. É esse clima de sexta-feira, Adriane. Deixa eu me acalmar aqui. Então, das mais de 8.000 vagas do Mais Médicos abertas para todo o país, mais de 100 ainda não foram preenchidas. Ninguém se inscreveu e o prazo para inscrição encerra hoje. Agora, o que chama a atenção é que mais de 90 destas vagas que ainda estão abertas são para o estado do Amazonas. É aqui para o estado do Amazonas, são aqui para o estado do Amazonas. Então, temos aí essas 90 e poucas vagas, 94 vagas que ainda precisam ser preenchidas. Agora, Adriane, deixa eu falar o número preciso aqui. Foram 228 que se inscreveram para o estado do Amazonas. 228 médicos fizeram a seleção, foram aprovados e demonstraram que querem trabalhar aqui no estado do Amazonas. Destes, apenas 22 realmente já começaram a trabalhar, já se apresentaram, já apresentaram documentação e tudo mais. E a maior preocupação são com os distritos, com os D6, os distritos especiais sanitários indígenas. Aqui no Amazonas nós temos 6 desses distritos, contando com o da capital. Aqui para a capital já tem médico. Mas para os distritos do Alto Solimões, do Purus, do Rio Negro, de Parintins, para os distritos do interior, não há médicos. Ninguém se apresentou, ninguém quer. E é algo que realmente preocupa os representantes da COIAB e os representantes indígenas por conta desse atendimento que deixou de ser feito depois que os médicos cubanos saíram do programa Mais Médicos. Adriane. É um atendimento básico, né, de atenção básica a essas pessoas, a essas comunidades, que fica agora com esse vácuo que a gente não sabe em quanto tempo ele vai ser preenchido. Os médicos cubanos deixaram o país porque acabou o acordo que se tinha, né, com o governo de Cuba, e agora a gente fica nesse déficit e não se sabe quais os motivos reais. O que a gente já havia noticiado antes é que o norte do país era a região mais rejeitada pelos médicos, e aí vai muito da infraestrutura que se tem em cada um desses municípios, na estrutura que se tem para atender esses médicos também, no salário que se oferece a eles. E tem um outro detalhe que pode ter impossibilitado que essas pessoas chegassem aqui também ao interior, que é a dificuldade de acesso à informação que se tem. Se você está fora do Amazonas e quer comprar uma passagem de barco para ir para um dos interiores, você vai ter muita dificuldade. Normalmente só é vendido ali na Manaus Moderna, nos balcões, ali nas banquinhas que se montam na margem do rio. É difícil você ter essa comunicação, a não ser que você já conheça alguém daqui, aí tenha contato por telefone e aí consiga facilitar essa chegada, né? Outro motivo pode ser a própria desistência. Depois de inscrito, resolveram desistir aí de vir para cá, que para o eixo
Sul e Sudeste, por exemplo, é uma distância considerável e uma dificuldade de acesso também bem grande, até para nós mesmos aqui da capital chegarmos até o interior do estado. De qualquer forma, agora os governantes precisam dar uma alternativa à população, que não pode ficar sem um profissional. Então tem que verificar de que forma vai levar essas pessoas até lá, né? Qual vai ser o estímulo para fazer com que esses profissionais fiquem, se até agora não vieram, né? E a gente precisa, não tem ninguém para atender. E a gente comentou outras vezes da necessidade de um profissional ali de dar uma orientação de tratamento de água, por exemplo, que já vai ajudar que haja uma desnutrição e, consequentemente, uma morte de uma criança ou de um idoso. Exatamente. O futuro ministro da Saúde se pronunciou em relação a este caso. Ele disse que está observando com cuidado, não falou de nenhuma ação ou de nenhuma atitude prática, mas que vai avaliar essa situação. Agora, Adriane, a gente também precisa levar em consideração que o Mais Médicos, ele supriu uma certa deficiência que havia, mas não foi toda ela não. O programa não deu conta de toda a demanda. Esse inclusive é um pleito dos representantes indígenas, dos representantes da COIAB, que existe um déficit muito grande em termos de atendimento de saúde, atendimento médico para essas comunidades, não apenas as indígenas, mas para as comunidades ribeirinhas como um todo. O programa já não atendia tudo com a saída dos médicos cubanos, a coisa piorou, e se essas vagas do Amazonas não forem realmente preenchidas, a coisa vai ficar complicada. Se a gente somar, Adriane, dá até para fazer, você que é boa de matemática, né? As 94 que faltam ser preenchidas e mais as 206. 206 mais 94. Esse é o número de Ainda médicos. bem que a conta era fácil, eu já estava nervosa aqui. Mas você é boa de matemática. Já pensou me colocar no fogo? Agora a gente fica na boa expectativa de que isso se resolva o quanto antes, e aí os prefeitos também do interior precisam fazer algum tipo de movimentação para estimular a ida e permanência, principalmente a permanência desses profissionais no interior do estado, né? Agora, vamos mudar de assunto, falar de uma situação que deve ser um problema para o futuro governador, o governador eleito Wilson Lima. Um deputado estadual fez uma denúncia de uma suposta pegadinha com o futuro governador do estado. Serafim Correia diz que Amazonino Mendes estaria zerando os recursos não vinculados. O que seria isso, Emanuel? Exatamente. Ele falou, o Serafim Correia falou, deu o exemplo, por exemplo, de recursos do Fundeb, que segundo ele estão em caixa, recursos da ordem de 413 milhões de reais, 413,7. O Fundeb é um exemplo de recurso vinculado, Adriane. 60% desse valor deve ser utilizado com salário de professores. É por isso que quando há o recurso em caixa e que não foi empregado, o governo faz o que fez recentemente, de fazer aquele abono aos professores, que na verdade é utilizar o recurso para aquilo que ele é destinado, para aquilo em que ele está vinculado. Ou seja, de acordo com o Serafim Correia, o que o governo do estado está fazendo é zerando os recursos que não têm vinculação, os recursos que o governo do estado pode utilizar para qualquer outro serviço, para qualquer outra área dentro das competências do estado, dentro daquilo que o estado precisa fazer em relação de serviços oferecidos à população. Zerando o caixa naquilo que pode ser utilizado para qualquer área emergencial e deixando apenas aquilo que está vinculado, aquilo que está engessado, aquilo que é específico. Então esta é a pegadinha que o deputado Serafim Correia está identificando e está denunciando, inclusive, que o governo atual deverá estar deixando como herança para o próximo governo. Em relação ao Fundeb, especificamente o Fundo da Educação Básica, o Serafim diz que esse recurso está em caixa, que esse recurso poderia já ser utilizado, distribuído para os professores. A SEDUC rebate, diz que as contas do governo estão no portal da transparência, as receitas e as despesas, e que, enfim, está tudo correto, está tudo arrumado, Adriane Diniz. Olha, o Serafim Correia está exercendo uma função que poucos deputados estaduais exercem, que é a de fiscalização. Ele é economista, né, tem uma vasta experiência, já esteve até à frente da Cefaz, e aí ele tem uma vasta experiência nesse sentido. Então, se está identificando que provavelmente existe, no mínimo, indício de que isso esteja acontecendo nas contas do estado, que seria uma pena, levando em consideração a vasta experiência que o governador Amazonino Mendes tem, né, já há tanto tempo aí na política, e de repente está
fazendo isso e impossibilitando que haja uma boa gestão lá na frente, né? Porque o que acontece é a possibilidade de movimentação de 40% ainda do orçamento previsto para o ano seguinte, mesmo que já esteja na lei. E a gente tem um exemplo de manobras desse tipo recentemente, naquela situação envolvendo a saúde, em que recursos de uma outra pasta, de uma outra área, foram trazidos para a saúde para que se cumprisse o acordo feito com as cooperativas médicas, né, os parcelamentos que foram feitos, o que parece que está sendo cumprido, pelo menos a gente não tem acompanhado mais reclamações ou manifestações dessas cooperativas recentemente, Adriane. O fato é que o recurso do fundo voltado para a área cultural, voltado para a área de infraestrutura, foi destinado para a saúde. Houve essa manobra aí, e aí a gente não sabe exatamente com quanto recurso esse fundo ficou, se esses investimentos vai ter dinheiro em caixa para que se faça investimentos, sobretudo no interior do estado do Amazonas, que recebeu investimento durante a eleição, durante a campanha política e um pouquinho antes da campanha política. A gente não sabe se vai ficar dinheiro em caixa para que esses investimentos continuem sendo feitos a partir de 2019. Emanuel, antes da gente encerrar, eu queria mostrar aqui umas imagens para o telespectador, o ouvinte aí da rádio vai acompanhar só um barulhinho aqui. Olha só. Esse grito é do Emanuel. Se você ouvinte da FMD quiser saber por que ele está fazendo isso, é só assistir a gente aqui no Manhã no Ar, que daqui a pouquinho tem o nosso roteiro do dia. É um roteiro do dia radical e quem fez foi o Emanuel Cardoso com a Nívia Salgado. Muito legal. É uma dica para curtir o fim de semana. Vale a pena, né, Emanuel? Vale a pena. O que deu mais trabalho aí, Adriane, foi procurar a flecha da Nívia Salgado, viu? A gente atirou no alvo, mas a flecha dela ninguém encontrou até hoje. É uma dica de roteiro para você curtir com a sua família daqui a pouquinho. Então, o ouvinte, você que está acompanhando a gente pela TV, acompanha que é a nossa dica de fim de semana para ser curtida. Ainda vai ter sorteio lá no Facebook do Manhã no Ar para alguém fazer as mesmas aventuras que o Emanuel fez. Muito obrigada, bom fim de semana para você e a gente se vê na segunda. Obrigado, Adriane, bom fim de semana para você também, até segunda, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau. E olha só, Manaus recebe promotores de justiça de todo o Brasil. Ontem e hoje, eles discutem o impacto dos crimes tributários nas contas públicas e definem estratégias para diminuir sonegação de impostos. A sonegação fiscal é um crime que consiste em utilizar procedimentos que violem diretamente a lei fiscal, como, por exemplo, a omissão de valores financeiros. O impacto desse tipo de delito pode ser enorme na arrecadação das receitas dos estados. O assunto foi tema de uma reunião de promotores de justiça do país, aqui em Manaus. Em regra, esses crimes eles não são isolados. Normalmente, o criminoso ou o empresário que pratica o crime de sonegação, se você analisar mais a fundo aquela situação, ele acaba praticando outros crimes mais graves, utilizando empresas para essa prática criminosa, como, por exemplo, prática de organização criminosa, até mesmo lavagem de dinheiro. Segundo o promotor, o Amazonas ainda dá os primeiros passos para combater o crime de sonegação. Diferente do estado da Paraíba, que já vem atuando há 5 anos e já conseguiu recuperar cerca de 14 milhões de reais de ativos sonegados. Então, hoje a gente trabalha com índice de recuperação em torno de 3%, que, assim, que possa parecer pequeno. A estrutura do Estado, ela arrecada menos de 1% dos valores inscritos em dívida ativa, então com a atuação esse número saiu de menos de 1% para 3%. A tecnologia pode ser uma grande aliada na fiscalização e para combater quem insiste em sonegar impostos. Nosso Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, teve um acréscimo, um incremento de material, de pessoal, de estrutura espetacular. Isso tudo vai facilitar muito o trabalho do CIRA no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas. A pena para quem comete o crime é de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. E agora vamos voltar a falar dos casos da área policial. O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que já respondia em liberdade por favorecimento à prostituição, teve mais uma condenação confirmada em segunda instância. Ele voltou à prisão por desvio de recursos públicos.
O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que estava em liberdade, mas fazendo uso de tornozeleira eletrônica, foi novamente preso pela Polícia Federal. Ele foi condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A nova condenação envolve irregularidades na aplicação de dinheiros de convênio entre a Prefeitura e o governo federal, utilizando também verbas do Ministério do Meio Ambiente. As investigações começaram ainda em 2004, durante a Operação Vorax, que começou logo depois de uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal. Adail Pinheiro foi transferido do município de Coari aqui para a capital e foi direto para a sede da Polícia Federal, que fica no bairro Dom Pedro. De lá, ele seguiu para o Instituto Médico Legal para realizar exames e, posteriormente, foi para o Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica na BR-174, onde deve passar por triagem. Depois de 3 dias, o ex-prefeito de Coari vai ser colocado em uma das unidades prisionais do Complexo Anísio Jobim, em uma cela especial, onde ficará isolado de outros internos do sistema prisional. O advogado de Adail Pinheiro disse que ainda vai recorrer dessa decisão da Justiça para colocar o ex-prefeito em liberdade o quanto antes. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, a SEAP, Adail está isolado de outros presos e deve ficar no CDPM de 3 a 5 dias. Depois vai ser transferido para um dos presídios da capital. E um homem que estava acompanhado da namorada foi morto na manhã de ontem no São Jorge. Ele foi ferido com pelo menos 8 tiros. Desta vez, a vítima foi Ítalo Bruno Figueiredo Rodrigues, de 20 anos. Segundo informações da polícia, ele estava nesta motocicleta, aqui na rua Humberto de Campos, que fica no São Jorge, na zona oeste aqui da cidade de Manaus. O crime que aconteceu por volta de 11h30 da manhã. Os policiais militares, inclusive, receberam informações das pessoas que moram aqui nas proximidades de que o Ítalo estava na motocicleta e na garupa estava a namorada dele. Quando, de repente, ele parou aqui com um homem, eles então começaram a conversar e logo depois vieram os disparos. O Ítalo não teve chance de se defender. Inclusive, é possível observar aqui na motocicleta as marcas dos tiros. Tem pelo menos 2 perfurações aqui. Lógico que pelas características de mais este assassinato aqui na cidade de Manaus, é bem provável que tenha alguma relação com o tráfico, já que esta área aqui da cidade, a rua Humberto de Campos, dá bastante trabalho para a polícia, principalmente para os policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária, da 21ª SICOM, que fazem um patrulhamento aqui nesta área da cidade. Tem de vista que existem muitas ruelas nesta parte aqui e por isso a polícia precisa constantemente fazer o trabalho aqui nesta área no intuito de reprimir o tráfico de drogas. A Polícia Militar recebeu a denúncia de disparo de arma de fogo aqui na rua Humberto de Campos, no bairro de São Jorge. Chegamos com as viaturas e realmente configurou a denúncia de disparo de fogo e homicídio do cidadão chamado Ítalo. Quantos disparos? Aproximadamente, segundo populares, que escutaram os disparos, foram de 8 a 10 disparos de arma de fogo. Posteriormente, a polícia Civil vai fazer a averiguação, vai ter um número mais exato e cientificamente comprovado sobre o caso. Mas as primeiras informações são essas. A Polícia Militar chegou, fez o que tinha que ser feito, que ainda poderia ser feito, que é isolar o local do crime e contribuir com o trabalho dos senhores para toda essa situação. Tenente, a informação é que o Ítalo, que estava na motocicleta com a namorada na garupa, eles tinham acabado de sair de casa. Essa é a informação até o momento? Positivo. Segundo alguns moradores que não quiseram se identificar, apenas nos repassaram a informação, ele chegou acompanhado de uma garota na garupa da moto e neste local, aqui no Humberto de Campos, teria já um terceiro cidadão o esperando, que foi este que veio a disparar os disparos de arma de fogo na vítima e evadiu em uma outra motocicleta. São essas informações. E um vídeo mostra uma confusão entre alunas de uma escola estadual lá no município de Manacapuru. Uma estudante agride a outra com um caco de vidro. O caso aconteceu aqui no pátio da escola André Vidal de Araújo, que é uma escola estadual que fica localizado no bairro de Aparecida, aqui no município de Manacapuru. A confusão aconteceu entre 2 alunos aqui da escola, após ambas estarem participando dos jogos estudantis. As 2 meninas são menores de idade, uma tem 14 anos, outra tem 15 anos de idade. E de acordo com a direção da escola, que conversou com a nossa equipe, mas preferiu não gravar a entrevista, o motivo da briga, o motivo da confusão seria um
desentendimento por conta de um suposto namorado. Nas imagens que ganharam as redes sociais é possível ver o princípio da confusão, no momento em que uma das alunas puxa um pedaço de espelho e corre atrás da outra, dando várias estocadas. Por sorte, de acordo com a direção da escola, os golpes foram superficiais e atingiram parte da costa e também o braço da menor, que foi atendida e já foi liberada. Em seguida, já esteve na escola no dia de hoje para prestar esclarecimento e também para começar as atividades escolares de fim de ano. A outra menina ainda não apareceu na escola, mas, de acordo com a direção, a família já foi acionada para que ela possa vir e também dar seus esclarecimentos. Ainda de acordo com a gestão da escola, a confusão iniciou na área externa aqui do local, porém, só terminou lá dentro, já nas dependências da escola. De acordo com a gestão, a diretora da escola informou a nossa equipe que ela contactou o Conselho Tutelar e também chamou as famílias das duas adolescentes envolvidas para serem ouvidas e também foi aberta uma ocorrência no livro da escola para apurar melhor essa situação. É bom que se apure também no livro da polícia, né? Que a polícia esteja atenta a essa situação em caminho para a Delegacia de Atos Infracionais por se tratar de menores de idade. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação alega que o fato ocorreu fora da escola. Uma guarnição da Polícia Militar levou a agressora para a delegacia. A aluna que sofreu a agressão já compareceu com a mãe na escola e a outra está suspensa das atividades escolares até que os pais compareçam ao local. E um homem de 53 anos foi flagrado por uma vizinha aliciando um bebê de apenas 1 ano e 8 meses. Ele foi preso em flagrante e vai responder por estupro. Laurindo Paz, de 53 anos, foi flagrado por uma vizinha no momento em que estava aliciando uma criança de 1 ano e 8 meses. A vizinha visualizou pelo quintal o momento em que ele praticou um ato libidinoso com um bebê de 1 ano e 8 meses. A vizinha alarmou, pediu que ele parasse com aquele ato e ele se evadiu do local, sendo localizado após o pai ter tomado conhecimento. Foi localizado depois, houve uma tentativa ainda de linchamento de populares, porque toda a população já fica revoltada com esse tipo de crime tão brutal contra uma criança tão pequena. Na delegacia ele nega os fatos, fala que apenas estava beijando a criança no rosto, mas na verdade, diferente da maioria dos abusos em que acontecem em escondido, sem testemunha, dessa vez há uma testemunha que visualizou, que ficou revoltada com a situação, que inclusive gritou e alarmou os demais vizinhos e o pai para aquela situação que estava ocorrendo. E no momento do depoimento da família, foi constatado que a irmã mais velha desse bebê, uma criança de 6 anos, também teria sofrido abusos por parte do Laurindo, é isso? Sim, a irmã mais velha, uma criança de 6 anos, acabou relatando que todas as vezes que ele visitava a casa, ele acabava também a tocando libidinosamente. Então, ela também entrou como vítima. Ele foi indiciado pelo estupro de vulnerável das 2 crianças. Doutora, o Laurindo já tinha passagens pela polícia? Ele não tinha passagens e ele já está indiciado. Ele vai responder por estupro de vulnerável. E uma mulher foi vítima de um golpe chamado de fake love e quase foi presa por estelionato. Ela conheceu um homem pela internet que fez várias promessas de amor. Esse falso namorado convenceu que ela fizesse transferências em dinheiro para uma conta no exterior. Na internet, amor e dinheiro também não se misturam. Essa mulher, que não quis revelar a identidade, é uma peruana que mora em Manaus. Ela conheceu um homem na internet que morava no exterior e conquistou a afeição da internauta. Eu comecei a sentir uma confiança assim de... Não sei nem explicar, te dizer assim... Muitas vezes a gente fica carente, né? E a gente vê uma pessoa que tá te dando importância, então você se sente assim, em confiança. Foi isso que eu senti, então ali ele foi ganhando aos poucos a minha confiança. Mas tratava-se de um golpe. A vítima recebeu dinheiro na própria conta para repassar para um banco no exterior. Dias depois, foi procurada por uma caça-golpistas de São Paulo, que informou que ela poderia ser acusada de estelionato. Ele disse para mim que um amigo dele depositaria o dinheiro na minha conta
E quando ele me avisou que o dinheiro estava na minha conta, e como eu estava trabalhando, eu não tinha como sair do meu trabalho, mas ele era muito insistente que eu fosse logo para mim. Ele me mandaria o nome de uma pessoa para quem eu depositaria o dinheiro, que não era, inclusive era na Malásia. Me mandou o nome de uma mulher, com os dados dela e o endereço dela, para depositar. E assim eu fiz, depositei pela Western Union. Só que depois que eu depositei, eu desconfiei pela insistência dele. Acho que passou uns 3 dias por aí, a caçadora de scanner, ela entrou em contato comigo, perguntando meu nome completo, eu conferi com ela, meu nome e tudo, onde ela disse que eu tinha sido denunciada como estelionatária. A nossa personagem conseguiu provar que também foi enganada. Ela devolveu outra quantia que foi depositada e ficou envergonhada por não perceber que as promessas do namorado virtual eram falsas. Eu fiquei muito assustada, fiquei muito preocupada. Eu não estava tirando dinheiro de ninguém, eu fui uma vítima. Eles estavam me usando. Deu fato de eu ter mandado os meus comprovantes, né, de banco, meu nome completo. Então, naquela hora eu dei saber. Fiquei muito assustada, muito assustada. Mas você conseguiu mostrar que, na verdade, você estava agindo a pedido de outra pessoa, né? Sim, porque eu mandei as provas para ela, então eu mostrei, eu tinha as provas para ela e eu mandei, por isso que ela acreditou em mim. Então, isso veio a me inocentar. Esses criminosos acabam usando essa pessoa, as contas dessa pessoa, né, para não aparecer, ou seja, a polícia vai acabar desconfiando, mesmo que essa pessoa também venha a ser vítima dela durante a ação criminosa. O golpe do fake love está ficando cada vez mais elaborado e pode atingir qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Normalmente, as vítimas são mulheres de meia idade, mas quem utiliza redes sociais também pode acabar sendo enganada por esses golpistas. Esses homens fingem que são viúvos, homens de meia idade, começam uma conversa com declarações amorosas e tentam ganhar a confiança das vítimas. Depois de um tempo, eles acabam pedindo o número da conta para que essa pessoa faça um depósito. Era assim que o golpe acontecia antes. Agora, como as pessoas estão, digamos assim, mais espertas e não repassam mais dinheiro para pessoas desconhecidas, as mulheres estão sendo usadas como uma passagem, como um caminho para que o dinheiro de vítimas acabem chegando até os golpistas. Foi o que aconteceu com a peruana que mora aqui em Manaus, no Amazonas. Ela não perdeu nenhum tipo de dinheiro, mas quase foi incriminada como estelionatária por ter ajudado a fazer o dinheiro do golpista chegar até uma conta no exterior. Normalmente, esses homens são chamados de scammers. Elas nunca os viram, mas mesmo assim, eles conseguem ter uma conversa muito emotiva, uma conversa muito convincente e acabam realmente ganhando a confiança e o afeto das vítimas. A peruana não precisou fazer nenhum tipo de denúncia aqui na delegacia especializada que cuida desses casos, mas quase foi incriminada. Ela foi reconhecida por uma caça a golpistas que estava em São Paulo e que foi procurada por uma vítima, a vítima que perdeu o dinheiro. No fim das contas, essa história teve um final feliz. Ela repôs o dinheiro da vítima e também recebeu um dinheiro que não se sabe de onde veio na própria conta. A caça-golpistas ainda procura o Colbert, ou pelo menos qualquer pista desse homem, o que é muito difícil de se encontrar. Vale apenas um alerta para todas as pessoas que utilizam a internet. Você nunca deve lidar com dinheiro quando se trata de relacionamentos. O delegado de roubos e furtos explica que todo cuidado com a internet é pouco. Ele revela que teve conhecimento de outros golpes em que existem intermediários na tentativa de maquiar as farsas. Na dúvida, nunca é prudente envolver dinheiro ao lidar com desconhecidos. A gente vê um crescimento muito grande, principalmente em 2018, de estelionatários, criminosos, usando as redes sociais, conhecendo pessoas durante algum tempo, criando uma certa intimidade e, a partir daí, praticando delitos.
Então, a orientação que nós damos nesse momento é que, no momento que estão conhecendo essas pessoas, tentem marcar um encontro, claro, com muita segurança, em locais não ermos, locais públicos, caso haja algum interesse, e nunca dê contas, não forneça senhas bancárias. A gente, até com pessoas da família que você conhece, já se torna um caso meio complexo, principalmente com pessoas que você está tratando de forma virtual. Pessoas essas que você não sabe se está no Brasil, se está no exterior. Então, jamais forneça contas bancárias, né, como é o caso, porque esses criminosos estão usando desse meio para praticar crimes. E chegou a hora de falar das vagas de emprego disponíveis para hoje no Cine Manaus. Vem comigo que a Té está ao vivo. Olá, Té Amaré, muito bom dia para você. São 20 vagas disponíveis, né? Mais de 20, viu, Adriane? Bom dia para você, bom dia a todos. São 27 vagas disponíveis no total. Agora todas estão ali centralizadas no posto do Cine que fica na Avenida Constantino Neri, número 1272. Vamos aqui rapidamente a descrição das vagas para quem tem interesse, né? O cargo que tem a maior procura é operador de produção com 10 ofertas. Tem também 2 vagas para vendedor externo, 1 para vendedor interno, 3 vagas para assistente administrativo, 3 para gerente de loja e 2 para subgerente. E aí a gente está sempre ressaltando aqui também as vagas para as pessoas com deficiência. Tem 2 vagas para vendedor interno, 1 para assistente administrativo, 2 vagas para repositor e 1 vaga para operador de caixa. Você tem que levar toda a documentação necessária que é pedida pelo Cine, certificados de aprendizagem, certificados de cursos. Se você não tiver, você pode levar a sua carteira de trabalho para comprovar a experiência, além, é claro, de RG e CPF. E quem quiser também pode obter mais informações sobre as vagas que estão disponíveis no Cine, no telefone 3631 9274. É uma boa oportunidade de quem sabe conseguir um emprego nesse fim de ano, né, Adriane? Com certeza, Té. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem dicas para você comprar o seu presente de Natal, porque começa o Super Bazar da Cris. E tem também muita aventura. O Emanuel Cardoso traz um roteiro cheio de desafios.